Olá, futuros aprovados, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa correção de hoje do simulado da Consulplan, que foi um simulado feito baseado no edital de Indaiatuba. E, foi feito só com questões aí da banca Consulplan, que é a banca que está organizando esse concurso que tá incrível. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Lara Lopes, sou professora e líder pedagógica júnior aqui da Odon Concursos, e mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E parabéns para você que está aqui se dedicando, parabéns para você que fez o simulado, tirou um tempinho aí, do seu dia, da sua noite, para conseguir se esforçar, conseguir se dedicar aos estudos, e é assim que a aprovação vai sendo construída, Eu sempre falo que a aprovação ela é uma construção, não é uma coisa que nasce, de um dia para o outro. É o tanto de esforço que você coloca, o tanto de decisão que você toma em relação ao que você quer para sua vida. Então, parabéns a todos vocês. E bom, gente, antes da gente começar a nossa correção, quero explicar para vocês o que a gente vai fazer aqui hoje, tá bem? Então, antes da gente começar as questões, vou dar uma introduçãozinha rápida, tá? Vou passar novamente pelos pontos mais importantes do edital, que eu falei com vocês na última aula, na aula de quinta-feira, mas eu vou reforçar aqui só para quem perdeu, mas vai ser uma passada rápida mesmo, tá bem? Em sequência, a gente já vai para a correção do simulado, tá? Então, fiquem aí comigo, tenho certeza que vai ser incrível, que vocês vão aprender muito. E, gente, quero falar aqui com vocês que eu, por enquanto, não tô com acesso ao chat, tá? Mas tem uma equipe de professores disponível aí para vocês, então qualquer dúvida que surgir, qualquer coisa, pode mandar aqui pra gente, tá bem? E já aproveita para comentar para mim aí o que vocês acharam do simulado, se vocês acharam as questões fáceis, difíceis, intermediárias, o que vocês acharam. Deu para treinar? Contem aí para mim, tá bem? Então, gente, agora sem mais delongas, vamos começar, a nossa aula de hoje. Antes de mais nada, eu coloquei uma frase de motivação, porque, gente, a vida de quem estuda, a rotina de quem estuda, a gente sabe que é uma rotina puxada, É uma rotina cheia de incerteza. Então, tudo que a gente puder ajudar vocês, inclusive com motivação, a gente vai. Então, olha aí. Todo aprovado já teve medo, dúvida e cansaço, mas tomou a decisão de continuar. Gente, eu tenho pra mim que ninguém é diferente de ninguém, sabe? Todo mundo consegue, com esforço, com dedicação, alcançar o mesmo lugar, sabe? Mas, às vezes, muito do que acontece é que esses elementos aqui, que eu coloquei, medo, dúvida, cansaço, param vocês e vocês desistem de buscar o sonho de vocês desistem de procurar um futuro melhor, E isso não pode acontecer. Não existe um aprovado, tá? Um concursado que não teve uma insegurança, que não teve um medo, que não teve uma dúvida. Isso, gente, acontece mesmo. Mas mais importante do que qualquer coisa é você ter a decisão de continuar. Respira fundo, passa uma água no rosto e continua. Porque, gente, a aprovação ela é construída, tá? Não vai ser uma coisa ali que você vai pegar, estudar 2 horas e pronto, você vai passar. Não. Tá? A aprovação realmente é um processo e precisa ser um processo direcionado. Eu bato muito nessa tecla porque é a verdade. Você precisa de organização, você precisa estudar com o material certo, um material que seja confiável, que seja bom, tá? Então, o estudo ele tem que ser direcionado, mas se você toma a decisão de continuar e você coloca aquele objetivo como, assim, não é uma coisa que você vai desistir, sabe? É um objetivo que, ele tem que acontecer, você alcança, tá bem? Então, saiba que inseguranças, dúvidas, incertezas, medos são normais, mas tudo tá muito na nossa mente. Se a gente realmente respirar fundo, lembrar das motivações que a gente tá estudando, a gente consegue vencer isso, tomar a decisão de continuar e conseguir a nossa tão sonhada aprovação, tá bem? Então, agora sim, vamos começar. Então, como eu disse pra vocês, vou dar uma passadinha aí nos pontos importantes de Indaiatuba, tá? Então, gente, a banca é a Consulplan, como eu já falei pra vocês algumas vezes. São 7 vagas no total, mais cadastro reserva, tá? Então, é um concurso que tem muita chance de chamar mais do que essas 7 vagas. Então, nós temos aí
a vaga de clínico geral e dessas especialidades, né? Bucomaxilo, endodontista, paciente com necessidades especiais, implantodontista, odontopediatra e periodontista. E é importante lembrar que o concurso ele aceita mais de uma inscrição. Então, você especialista, né, que está dentro de alguma dessas especialidades, você pode prestar a prova para a sua especialidade e também prestar a prova para dentista clínico, tá? Então, gente, compensa muito fazer. Continuando. Remuneração de mais de R$ 14.500. Então, tá muito bom. Gente, é um concurso que tá com uma remuneração lá em cima. Então, não perde. Não perde porque é uma chance, assim, única, tá? A carga horária vai ser de 20, 30 ou 40 horas, a depender da demanda de administração. Essa remuneração, inclusive, é para 40 horas, ok? As inscrições, gente, começaram dia 27 de julho e vão até dia 4 de setembro. Então, tem tempo aí para vocês se inscreverem, mas foquem nessas datas, tá? Cuidado para não perder o prazo. E a prova vai acontecer dia 12 de outubro. E a duração dessa prova vai ser de 3 horas, tá bem? Continuando aqui, gente. Então, o que vai cair na prova? São 3 disciplinas, tá? Que caem, que é língua portuguesa, SUS e odontologia. No aulão eu até expliquei para vocês, né, mas vou falar aqui de novo, que essas duas aqui, ó, essa clínica geral da área e conhecimentos específicos do cargo, né, os dois são odonto, tá bem? O que diferencia aqui é que para especialista, isso aqui vai ser um conteúdo mais geral e aqui os conhecimentos específicos vai ser um conteúdo realmente mais voltado para sua especialidade, tá bem? Mas é tudo odonto, esses dois últimos aqui. E são 30 questões no geral, tá bom? Cada questão aí valendo 2 pontos. E a prova no total tem um valor de 60 pontos. Então, 30 horas para 30 questões, gente, tá um tempo bem ok, tá? Então agora, né, dada a introdução, dei uma passadinha bem rápida. O edital completo tem lá no nosso site, tá? Então vocês podem acessar por lá e ver tudo direitinho na íntegra. Inclusive eu recomendo que vocês façam isso, tá bem? Mas agora que eu já dei uma passada, que eu já dei essa introdução, vamos começar agora a correção do nosso simulado de nivelamento, tá? Então, gente, mais tarde eu volto para fazer a correção da parte de odonto. Me esperem, tá bem? Então, até daqui a pouco. Olá, pessoal. Eu sou o professor Márcio Wesley. Vamos aqui conferir as questões de língua portuguesa. Vem comigo aqui na tela, tá? Colocando aqui, vamos para cima. Olha só. Quero ficar aqui do lado, a gente vai poder ter um contato melhor, né? E a gente vai então comentando. Vamos lá para as questões. Selecionei questões da sua banca, Instituto Consulplan, especificamente para cargo de dentista, tá? E a gente vai então conferir. Vamos lá no enunciado, né? Este aqui é o trecho que você está vendo na tela, é o trecho do texto. No enunciado, ele pediu o seguinte: o emprego do acento indicativo de crase. Neste trecho, retira-se o estoque e se entrega às demandas. No quarto parágrafo, ele quer saber a justificativa, tá? Por que ocorre aí o sinal de crase? E ele pergunta onde nós temos o mesmo motivo exatamente para apresentar o emprego do sinal de crase. Vem comigo aqui na oração que ele destacou. Ele escreveu aqui: retira-se o estoque e se entrega. Olha só o verbo entregar, tá? Quando alguém se entrega a alguma coisa. Eu me entrego a uma atividade, você se entrega ao estudo, exige a preposição, não é verdade? Trata-se aqui do verbo entregar-se como transitivo indireto, tá? Nós temos aqui o objeto indireto. Claro que aí ele vai ter a preposição obrigatória no início desse objeto indireto, e como se trata da palavra demandas feminina no plural, você vai ter a preposição que o verbo exige para unir-se aqui com o artigo no plural as que acompanhou o feminino demanda, né? Então, a justificativa, tá, para ser a mesma, tem que ter ali um objeto indireto para você justificar o emprego da preposição
para combinar essa preposição com o artigo feminino, tá? E é preposição mais artigo que ele tem que ter para ser exatamente a mesma justificativa. Eu falo isso porque às vezes nós temos a preposição unida com pronome demonstrativo, né, que forma crase. Por exemplo, se eu escrevo em alguma situação que tenha a preposição para se juntar com o pronome demonstrativo aquele, né? Por exemplo, quando eu digo ali refiro-me, então, refiro-me a alguma coisa, tá? Isso vai se juntar e formar a crase. Refiro-me àquele livro, por exemplo, tá? Ah, bom. Na letra A, pessoal, a determinação do juiz foi que permanecesse à distância. O verbo permanecer não rege preposição aqui não, tá? Ele aqui aparece como um verbo sem objeto que eu falei, tá bom? A distância aqui é uma locução adverbial de lugar ou de posição geográfica, tá? Espacialização é uma locução adverbial que informa para o verbo onde a pessoa deve permanecer. E a gente tem uma regra da crase para empregar o sinal de crase nas locuções femininas de um modo geral, tá? Márcio, mas de onde vem a preposição se você falou para mim que o verbo não pediu, tá? A preposição já é uma parte natural da própria locução, tá? A própria locução já começa com preposição e em seguida você adiciona o artigo para formar a expressão, tá? Então, é uma preposição que já é parte obrigatória da própria locução feminina, tá bom? Não é a nossa resposta, né? A crase está correta, tá? Mas a pergunta era se era o mesmo motivo. E o motivo que nós estamos buscando é objeto indireto. Letra D. Diante de todas as acusações, colocou-se à disposição da justiça, tá? O verbo colocar-se aqui não vai ter também objeto, não. Aqui ele aparece também como verbo intransitivo. O que você encontra em seguida é uma informação de colocar-se onde, tá? A pessoa se colocou onde? À disposição da justiça. E a parte que eu marquei de vermelho aqui, olha, à disposição de, é uma locução prepositiva. Locuções prepositivas começam com preposição, em seguida você tem um substantivo e, por último, termina com preposição, tá? E aí a regra geral das locuções femininas que tem que ter sinal de crase obrigatoriamente, tá? Então, é igual à letra A, só que a diferença é que na letra A tem locução adverbial e na letra B eu tenho locução prepositiva. Letra C. Aquele estabelecimento oferece as melhores condições de pagamento a prazo. Erro no sinal de crase, porque nós não poderemos aqui usar diante de termo masculino, né? No caso da palavra prazo, tá? Masculino, não vai ter crase, isso aí fica errado, tá bem? Aqui já é questão de erro mesmo. Márcio, mas o verbo não pede preposição? Aqui eu poderia acrescentar, eu falei poderia acrescentar algum complemento que não apareceu, tá? Apareceu somente aqui um objeto direto. Ele fala do sujeito, aquele estabelecimento, que oferece as melhores condições de pagamento, somente objeto direto. Eu poderia até acrescentar um objeto indireto e dizer que oferece as melhores condições de pagamento aos clientes, né? Tá? Então sobra a letra D, que é a nossa resposta. Confere. Não me refiro, que aliás foi o verbo que eu usei aqui como exemplo, né? Referir-se é um verbo transitivo indireto. Então aqui a decisão anterior vai ser o seu objeto indireto. No final das contas, esta acaba sendo uma questão de análise sintática dos termos da oração, né? Porque ele só precisava que você identificasse onde tem exatamente o objeto indireto para justificar o emprego do sinal de crase com a preposição unida com o artigo, tá bem? Vamos adiante? Muito bem, número 2. Joia, olha só. Temos aqui o texto e vamos conferir o enunciado, tá? Olha lá, o enunciado é o seguinte. No período, eu vou pular esse período, porque a gente quer saber primeiro o que a banca realmente pede, né? Então, depois das aspas, o vocábulo que desempenha a mesma função sintática. Uma pergunta que a banca Instituto Consulplan faz com frequência. Função sintática do pronome relativo que. Você ouviu, eu falei pronome relativo, né? Porque só quando é pronome relativo a palavra que desempenha realmente funções sintáticas, né? E aí, vamos lá. Professor, não é sempre sujeito, não? Não, não é sempre sujeito, tá? O pronome relativo que pode aparecer com diversas funções. Pode aparecer como sujeito, pode aparecer como objeto direto, pode, às vezes como complemento nominal, também como objeto indireto, predicativo, etc, tá?
Vamos lá no texto aqui, gente. Agora sim a gente vai ler. Estudar a história do trabalho, das indústrias e das corporações nos ajudaria a entender a história do poder econômico e, por conseguinte, a história de nossas vidas submetidas àqueles que controlam a possibilidade de nossa sobrevivência. Note que a palavra que está retomando o sentido de aqueles, tá? Falei retomando sentido, tá bom? A palavra que, como pronome relativo, sempre vai dar início a uma nova oração, chamada oração subordinada adjetiva, tá? E a palavra que assume uma função sintática dentro dessa nova oração. Nessa nova oração, você repara que o verbo é controlar, verbo transitivo direto, tá? Quem controla, você entende que são aqueles, mas a palavra aqueles pertence à oração escrita antes, tá bom? A palavra que representou o termo anterior, aqueles, tá? E ele representou com a função de sujeito. Eu não poderia dizer que a palavra aqueles aqui é sujeito, até porque a palavra aqueles tem preposição junto com ela. Você tá vendo a crase, né? Então, se eu tenho a crase ali na palavra aqueles, é impossível ter papel de sujeito, tá legal? O papel de sujeito é desempenhado aqui no pronome relativo que. Então, ele quer saber onde tem a mesma função, ou seja, onde tem sujeito. Na letra A, ou menos do que. Você percebe que isso aqui é uma comparação, tá? Menos do que, mais do que, melhor do que, pior do que, é uma comparação. Então, aqui a palavra que não tem função sintática. Eu falei que não tem função sintática, tá? Ela tem somente a classe morfológica dela, que é uma conjunção subordinativa adverbial comparativa, né? Esse é o nome completo, tá? Conjunção subordinativa adverbial comparativa. Na letra B eu tenho já que, tá? E dentro da expressão já que, a palavra que vai ser sempre a conjunção subordinativa adverbial causal, tá? Conjunção subordinativa adverbial causal. Muito bem. Na letra C, com as pessoas que trabalhavam nas fábricas ou nas empresas. Esse que aqui você percebe, ele retomou as pessoas, né? E quando eu pergunto no próximo verbo, trabalhavam, quem é que trabalhava nas fábricas? Você responde as pessoas. Só que eu já avisei para você, a palavra que inicia sempre a nova oração, tá? A palavra que vai recuperar o sentido da palavra precedente e a palavra que vai assumir uma função. A função que ela assumiu aqui foi responder como sujeito, né? Representando as pessoas, tá? As pessoas não poderiam ser sujeito, até porque você está com preposição antes dessa palavra, né? Tá? Então, achou a resposta, é a letra C. E a letra D, as formas de organização na produção industrial. A que, note esse a aqui antes da palavra que, é uma preposição, já impossibilita de ser sujeito aqui, pessoal, tá? E o verbo dar aqui dentro da oração, iniciada pela palavra que, é o verbo transitivo direto e indireto, né? Você vai dar o nome, só que esse nome aqui vai ser sujeito paciente. Por quê, professor? Porque o verbo está acompanhado com a partícula passivadora. Isso vai transformar o que seria objeto direto, vira o sujeito paciente. E o seu objeto indireto é representado aqui no aqui, tá? Então, nossa letra C. Parabéns aí a você que está firme, acertou ou errou, mas errou aqui para aprender, né? A gente está aqui para ser cada vez melhor, não é isso? Um dia após o outro a gente vai se superando. Vamos à próxima. Temos aqui o textinho. Se precisar, a gente volta e consulta o texto. No período, abre aspas, eu vou pular de novo, tá? Quero sempre ver qual é o pedido do enunciado. O sentido produzido pela forma verbal em destaque no contexto indica o quê? Bom, nós temos aqui, olha, o destaque é ajudaria, tá? Um tempo verbal conhecido nosso, né? Você sabe que ele é o futuro do pretérito, não é isso? O nome dele, tá? Esse é o nome dele, é o futuro do pretérito. Agora, o que o futuro do pretérito pode significar? Você escutou o que eu falei? Eu falei que ele pode significar, tá? Ele pode significar um fato hipotético no passado, pode, tá? Ele pode significar um fato ocorrido após outro numa sequência dentro do passado. Ele pode significar uma forma educada de fazer um pedido, né? Eu posso dizer assim, olha, você poderia, por gentileza, alcançar aquele livro para mim? Né? Poderia, isso aí é uma forma de pedir mais gentil e educada. Mas no texto, o que seria? Vamos conferir? É o parágrafo 1. Agora eu quero voltar com você ao texto para você compreender as relações lógicas lá, tá bom? Vem comigo. Aqui diz o seguinte: a produção de si como mercadoria nas redes sociais
Estudar a história do trabalho, das indústrias e das corporações nos ajudaria a entender a história do poder econômico e, por conseguinte, a história de nossas vidas submetidas àqueles que controlam a possibilidade de nossa sobrevivência. E ele continua: as formas de organização da produção industrial a que se deu o nome de Fordismo, Taylorismo, Toyotismo definiram não apenas o modo de fazer. Você está percebendo que ele, no começo do texto, quando ele escreveu ali ajudaria, ele está levantando a hipótese, né, de que você estudar a história do trabalho, das indústrias e das corporações ajudaria a entender a história do poder econômico, né, como situação hipotética, tá? E aí a questão coloca na letra A: um fato concluído e posterior a certo momento do passado é um dos sentidos possíveis. Como assim, professor? Como é que é o futuro do pretérito, né, dando sentido que alguma coisa foi concluída após outra no passado? Sim. Vou dar um exemplo. Se eu disser para você a proclamação da República no Brasil, né, 1889, não é isso? Tá? Proclamação da República, se não me falhar a memória aí, né? Tá? E aí esse fato histórico tem depois dele, 1930, né? Tá? O Estado Novo, com Getúlio Vargas. Então você vai dizer o seguinte, que o Getúlio Vargas, em 1930, quantos anos depois? 50 anos, né, depois, 50 anos após a proclamação da República, tá? Getúlio Vargas declararia o Estado Novo, declararia, você escutou? Declararia significa que a ação de declarar em 1930, tá, veio após aquele fato anterior de 1889, ok? Então essa é a ideia, né? Mas não foi o que aconteceu aqui no nosso texto, tá bem? Na letra B, a representação de um fato como não concluído, relativo a um universo hipotético. Muito boa essa, né, pessoal? Muito boa, tá? Vai ser a nossa resposta aqui. Na letra C, polidez na enunciação para representação de momento situado no presente seria a forma de fazer um pedido de uma maneira educada, né? Como eu citei para vocês que é possível utilizar aí o futuro do pretérito, só não foi o caso no nosso texto, tá? Na letra D, o fato concluído, situando no intervalo de tempo anterior a um momento no passado. Quem faz isso, pessoal, é outro tempo verbal, não é o que está ali no texto, não. Quem faz isso é o pretérito mais que perfeito. Você se lembra, tá? Se eu escrevesse assim, ajudara, sem acento, viu? Sem acento, ajudara. Isso aqui é o pretérito mais que perfeito, significa um tempo anterior a um momento do passado, tá? E equivale, escuta bem, escrever aqui ajudara equivale a escrever a tinha ajudado, havia ajudado, é o pretérito mais que perfeito. Muito bem, letra B, parabéns a quem acertou e, né, estamos aqui sempre para aprender e melhorar cada dia mais. Número 4, tem mais um textinho, vamos conferir. Acerca do trecho. Foi Ford que acrescentou a esteira rolante que economizava tempo dentro da fábrica para incrementar o processo de produção em grande escala. Fechou aspas. Ele quer construir uma reescrita. Ele pede qual frase aí, que vai ser uma reescrita aqui? Não altera correção semântica e ou gramatical. Vai manter o sentido e vai preservar a correção gramatical, tá? Bom, vamos voltar aqui. É interessante vocês acompanharem no texto para perceberem qual é a relação de ideias, né? Isso melhora a compreensão da questão, tá bom? Volta comigo aqui. Nós já lemos aqui, né, o primeiro parágrafo, parte dele, tá? Nós lemos tudo sim, né? E aqui já estávamos até lendo o segundo comigo. As formas de organização da produção industrial a que se deu o nome de Fordismo, Taylorismo, Toyotismo definiram não apenas o modo de fazer, mas o modo de ser da vida em geral submetida ao controle pela produção. Aqueles modos de organização sempre visaram baixar custos enquanto promoviam altos índices de produtividade. Todos, certamente, sempre se preocuparam pouco com as pessoas que trabalhavam nas fábricas e nas empresas. Eram sistemas bastante frustrantes para pessoas que não queriam ser tratadas como robôs. E ele continua. No Taylorismo e no Fordismo, as pessoas faziam uma única atividade no processo produtivo. Eram remuneradas por produtividade e individualmente. A superprodução levava a estoques gigantes e lucros enormes. Foi Ford, aqui o trecho da nossa questão, foi Ford que acrescentou a esteira rolante, que economizava tempo dentro da fábrica para incrementar o processo de produção em grande escala. Tá? Pronto, essa é a passagem. Vamos à nossa questão. Então ele quer reescrever assim. A letra A diz:
ao acrescentar, tá? Essa combinação ao mais o verbo seguinte no infinitivo, final R, sempre vai trazer informação de tempo, tá? Significa o mesmo que afirmar que quando acrescenta a esteira rolante, tá? Ao acrescentar a esteira rolante, Ford economizou tempo dentro da fábrica, incrementando o processo de produção em grande escala. Vamos comparar isso com o texto aqui em cima? Foi Ford que acrescentou a esteira rolante. Aqui a questão diz, ao acrescentar a esteira rolante. Não é exatamente uma noção temporal, tá? Mas consegue conservar a relação com o que ele afirma agora na sequência. Ford economizou tempo dentro da fábrica. Quando eu digo ao acrescentar a esteira rolante, tá? Eu estou trazendo até uma relação de causa e efeito. Sim, porque a sequência temporal, quando eu digo ao acrescentar a esteira rolante, tá? E depois eu digo o que o Ford conseguiu com isso, né? Essa sequência temporal já basta para sugerir a relação possível de causa e efeito, né? Então, aqui no nosso texto, foi Ford que acrescentou a esteira rolante, que economizava tempo. Economizar tempo é um resultado de acrescentar a esteira. A letra A está indo bem, está indo muito bem, tá? E aí, no final, a nossa frase original dizia para acrescentar o processo, incrementar o processo de produção, que é um objetivo, é a finalidade, é para incrementar o processo de produção. E ele escreve agora na forma de oração reduzida de gerúndio. O gerúndio é uma forma verbal assim com muitas possibilidades de significação, tá? E uma das razões para a gente desaconselhar o uso dele, tá? Mas ele acaba conseguindo pelo menos um dos vários sentidos possíveis, tá? Ele consegue ainda recuperar. Letra A não é aquela coisa fantástica, maravilhosa, colossal, né? Mas assim, até agora é o que nós temos e a gente vai ver as outras. Se não tiver uma opção melhor do que a letra A, a gente fica com a letra A. Vem comigo, a letra B. Confere aqui. O processo de produção em grande escala foi iniciado e assegurado por Ford. Espera aí. O que o Ford tinha feito? Acrescentado a esteira rolante, que economizava tempo para a fábrica na produção. A letra B está dizendo que o processo de produção em grande escala foi iniciado por Ford. Isso não é o que o nosso texto fala. Ele fala que incrementou o processo, economizou tempo, mas a produção em larga escala já existia antes do Ford, né, na própria Revolução Industrial, tá? Então não é um processo que agora iniciou com o Ford, isso muda o sentido. Letra C. Ford acrescentou a esteira rolante ao economizar tempo. Aí é que está o problema. Quando ele escreve agora ao economizar tempo, ele está trazendo a economia de tempo como o ponto de partida. Tá? Ao economizar tempo, ele acrescentou a esteira. Não, tá? A verdade é que a relação do texto é o inverso, né? Você, ao acrescentar a esteira, como a letra A escreveu, é que você vai obter a economia de tempo, tá? Então, a letra C tem mudança de sentido. Por enquanto, não teve erro gramatical propriamente, tá? E a letra E, para fechar a questão. Acrescentou-se, como é possível reconhecer, a esteira rolante que economizava tempo. Gente, cadê o Ford? A informação, né, se perdeu, tá? De quem é realmente o responsável por essa mudança no sistema de produção, tá? Então, perdeu o sentido. Nossa resposta vai ficar mesmo a letra A, que não é aquela coisa fantástica, mas é a melhor ou a menos ruim aqui. E você sabe, né? Fazer prova tem essas coisas. Você marca, às vezes, a resposta sem estar muito feliz da vida ali, mas é essa, né, opção que temos aí para assinalar, tá? Muito bem, número 5, vamos fechar aqui o nosso simulado, a última questão de português. Vamos lá. Considerando ainda o período destacado na questão anterior, pode-se afirmar que a expressão por conseguinte expressa uma relação no contexto exceto. O que significa por conseguinte? Sempre vai significar conclusão, tá? Sempre vai ser conclusão. Aí ele pergunta assim, o que dá, né, para afirmar aí? Exceto. Dá para afirmar que ela é diversa do mas? Com certeza, o mas vai ter o sentido de oposição, tá? Então é diverso, é diferente da conclusão. Isso aqui é verdade. A letra B é conclusão. Assim como por isso? Uai, né? Verdade. É equivalente a indicada por tanto que? Não. Tanto que pode trazer a noção de consequência.
Márcio, mas consequência não é a mesma coisa que conclusão? Resposta, não é a mesma coisa, tá? A ideia de consequência é de um efeito natural, tá? A consequência é um efeito espontâneo. Ela vai acontecer, digamos que choveu muito, tá? Vai ter uma consequência natural. Choveu muito, o que é que você espera? Ah, a rua está molhada ou alagada, né? Isso é consequência, é um dado natural, ok? Aí, conclusão é diferente de consequência. Conclusão é aqui, um processo mental em que você está pensando, combinando dados, tá, para chegar a um resultado lógico, é um processo mental. Lembre-se da monografia, né, do seu trabalho de conclusão do curso, né, ou né, sua dissertação no mestrado, tá? Lembra como é que você tem trabalho para combinar os fatos, né, articular o pensamento para obter uma conclusão, tá? A conclusão é um processo de raciocínio, né? A consequência não, ela é um dado natural. Então é a letra C, porque ele pediu a que era exceto, né? A letra D, que demonstra uma continuação lógica. Sim, essa é a ideia, olha. Raciocínio, é conclusão, tá bom? Certinho. Então a letra C que estava aí é diferente, inadequada, tá legal? Conferindo, pessoal, aqui fica o nosso gabarito, tá? Total das 5 questões. Ficam os votos de sucesso total aqui da equipe Eu Dom para vocês, tá? Sigam firmes, conte com a gente aí. Valeu? Parabéns pelo seu empenho, sua dedicação aí fazendo o simulado, pessoal. Tchau, tchau. Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Muito boa noite, minha gente. Então, vamos partir agora para a correção da parte de SUS, porque português vocês acabaram de ver agora aí com o professor Márcio. Inclusive, muito obrigada, professor Márcio, pela sua presença, pela sua correção aqui com a gente num domingo à noite, não é mesmo? Gente, minha parte vai ser bem rápida, né? Como vocês viram, foram só 5 questões. Então, vamos para o que interessa, né? Vamos começar a nossa correção. Deixa eu ajeitar as coisinhas aqui. Muito que bem. Então, primeira questão. Conforme descrito no Decreto Federal número 7.508 de 2011, para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas comissões intergestores, as seguintes ações, exceto. E aí, como vocês já sabem, já viram, essa banca ama colocar questões com exceto, né, gente? Vocês viram isso lá na live de quinta-feira e vocês estão vendo agora novamente. Então, prestem muita atenção nisso na hora da prova. Letra A, monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde. Letra B, ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde. Letra C, orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde. Letra D, promover restrições regionalizadas às ações e aos serviços de saúde. E letra E, garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde. E aqui, antes de falar a resposta correta, eu vou colocar o print lá da aula da nossa queridíssima professora Ângela, que traz aqui, ó, as informações justamente que a questão quer. Olha aqui, a primeira é a atribuição das comissões intergestores. Eu tô achando que eu tô com laser e não tô, achei. Garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde foi a alternativa E que a gente acabou de ler agora, né? Segundo aqui, ó, orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde, a nossa letra C, exatamente o texto da alternativa C. Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde é a nossa letra A. E ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde foi a letra B. Logo, o único que não está aqui dentro dessas atribuições é justamente a letra D, promover restrições regionalizadas às ações e aos serviços de saúde. A gente não vai restringir a ação e serviços de saúde, muito pelo contrário. Então, essa aqui foi bem tranquila, né? Inclusive, na verdade,
As questões de SUS da Consulplan, gente, elas são muito tranquilas. A banca, ela não bota uma questão assim muito complicadona, não. Ela é de um nível mais intermediário mesmo. Só que ela gosta de trocar uma palavrinha ou outra de vez em quando, ou então pegar a gente pela data. Às vezes ela coloca uma data incorreta e se você não tiver ligado, acaba perdendo ali o ponto, errando a questão por uma bobagem, por uma besteirinha. Então, muita atenção na hora de fazer a prova e, claro, treinar muito com as questões da banca, tanto da banca Consulplan quanto da banca Instituto Consulplan, tá, gente? Tem que treinar com as duas bancas. Não tem como aí treinar com uma só não, porque elas têm o quê? Cooperação técnica. Então, precisa de ambas. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Sobre os deveres do Estado, analise as afirmativas a seguir. 1. Formular e executar políticas econômicas e sociais que impeçam que as pessoas fiquem doentes. Gente, não existe política econômica e social que vai impedir uma doença de acontecer. No máximo, a gente vai fazer o quê? Reduzir essa chance, que é justamente o que fala aqui a afirmativa 2, formular e executar políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e estabelecer condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A afirmativa 3, eu não tô marcando, né, o que é que tá certo? Gente, eu tô sem minha canetinha, então eu vou marcar de marca-texto mesmo, do ladinho aqui, o que tá certo e o que tá errado, tá? Então essa daqui está correta. O que tá errado vai ficar sem marcar, na verdade. Essa daqui tá correta. Terceira, criar regulamentações claras com base em portarias para gerenciar os estabelecimentos de saúde, ainda que não haja lei que previamente o autorize a fazê-lo. Essa daqui por si só já se embananou e aí eu tenho certeza que ninguém cogitou que essa daqui estaria correta, porque se não tem uma lei que autorize a fazê-lo, o que é que vai acontecer? Não vai fazê-lo, né? A gente não vai fazê-lo. 4. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Então, beleza, é dever do Estado garantir a saúde aí para todo mundo, ok. Mas isso não exclui o dever que as pessoas, as empresas, enfim, todas as parcelas da sociedade têm. Uma coisa não exclui a outra, tá? Então, essa daqui também está correta. Vou marcar aqui. 5. Modificar os dados de saúde e de políticas econômicas e sociais, de modo que os números de atendimento fiquem favoráveis. Ah, beleza, vamos lá, vou sair aqui mascarando os dados reais, vou mudar tudo que é dado, vou inventar o que eu quiser aqui, só para deixar mais bonitinho. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Não, isso está bem errado, muito errado. Portanto, a resposta correta aqui é a letra C, tá? Apenas 2 e 4 estão corretas. Porém, eu trouxe sim mais um print. Tá aí o print da aula da professora Ângela falando, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício, e o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação de políticas sociais e econômicas que visem aqui redução do risco de doença e acesso universal e igualitário. Exatamente o que estava falando a afirmativa 2, beleza? E claro que eu trouxe um print também do que falava a afirmativa 4. O dever do Estado não exclui o das pessoas, família, empresas e sociedade. A saúde é um direito fundamental do ser... Oh, louca, despirocada. Já ia ler a mesma questão, sorry. Considerando a Lei 8.142 de 1990, o Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Sobre a composição deste conselho,
assinale a afirmativa correta. E aí vem um monte de afirmativa falando de percentuais diferentes, mas eu vou primeiro mostrar o print e voltar para a resposta correta. O que é que a gente sabe que é a representação correta aqui, a divisão certinha da formação dos conselhos? 50% vai para usuários, 25% são profissionais da saúde e 25% governo e prestadores de serviço privado. Voltando para a alternativa, a única afirmativa que fala aqui corretamente sobre essa representação paritária é a letra B. 25% dos membros são representantes de prestadores de serviço e de gestores. Exatamente isso aqui, ó. Prestadores de serviço e também de gestores. Portanto, letra B é a nossa resposta correta. Eu tô aqui brincando, né, de Bob Goods. Tô aqui brincando de pintar o negócio e pintando igual a minha cara. Não, mentira. Minha cara é um pouquinho mais bonitinha, né, gente, do que esse negócio que eu fiz aqui, mas tudo bem. A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério... A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde estabelece que todo o sistema de vigilância epidemiológica efetivo deve ser permanentemente atualizado, incorporando... Vocês estão ouvindo uma música alta? Galera, o povo aqui da redondeza tá assim, uma felicidade, botando um som nas alturas que só pela misericórdia divina. Eu espero que não esteja incomodando muito vocês, tá? Me perdoem aí, mas é isto daí, né? Controle sobre tudo nós não temos. Mas continuando. Estabelece que todo o sistema de vigilância epidemiológica efetivo deve ser permanentemente atualizado, incorporando as inovações científicas e tecnológicas que reconhecidamente sejam capazes de imprimir melhorias à sua abrangência e qualidade, especialmente aquelas que elevam o impacto epidemiológico de suas ações. São consideradas funções que a Secretaria de Vigilância em Saúde estabelece para a vigilância epidemiológica, exceto. Então vai estar um monte de certa e uma errada. Vamos lá. Letra A, coleta de dados. Isso aqui está correto. É função da vigilância epidemiológica realizar uma coleta de dados. Até porque a vigilância epidemiológica não tem como saber o que está acontecendo se não houver uma coleta de dados. E aí a gente faz essa coleta como, gente? Principalmente ali através dos sistemas de saúde, né? Ali a lista de doenças de notificação compulsória, o CIAB, o CIASUS, enfim, os sistemas de notificação de informação que a gente tem. B, processamento dos dados coletados. Então, se eu coletei os dados, eu vou precisar realmente processar esses dados para que eu consiga depois fazer o quê? Exatamente o que tem ali na letra C. Analisar e interpretar os dados que foram processados. E aí, depois que eu analiso e que eu interpreto esses dados processados, o que é que eu faço com isso? Bom, eu preciso ali chegar a alguma conclusão. Eu preciso dizer, agora a direção que a gente vai tomar é X, Y, Z. Então, recomendação das medidas de controle apropriadas. Essas 4 primeiras estão corretas, inclusive na ordem certinha aí em que as coisas acontecem. Portanto, a incorreta aqui vai ser, minha gente, a letra E. Avaliação dos casos de assistência social às populações vulneráveis. E aqui no print a gente vê todas as funções da vigilância epidemiológica de forma completa. Então vamos lá, coleta de dados, processamento de dados, análise e interpretação, recomendação das medidas de prevenção e controle, promoção das ações de prevenção e controle indicadas, avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas. Por quê? Porque não adianta só eu dizer, você tem que fazer isso, se depois eu não for ver se o isso que eu falei que era para fazer está sendo feito de forma correta e se está resolvendo o problema que eu encontrei durante a minha análise, o meu levantamento epidemiológico. E por fim, divulgação de informações pertinentes. E é isso daí, minha gente. Essas são as funções da vigilância epidemiológica.
Por fim, nossa última questão, observe a descrição de uma das diretrizes do Plano Nacional de Atenção Básica, ou Política Nacional de Atenção Básica, publicada na portaria de número 2436, de 21 de setembro de 2017. Sim, precisa saber de datas às vezes, tá? Pode do nada aqui aparecer uma questão aí na sua prova falando sobre uma data, numa alternativa que a data está incorreta. Então, é bom lembrar de datas sim, tá? Pressupõe a continuidade da relação de cuidado com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e constante, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado. Trata-se da seguinte diretriz. Gente, a diretriz é a longitudinalidade do cuidado. Vou logo marcar aqui longitudinalidade, por quê? Quando a gente fala de continuidade da relação de cuidado, a gente já começa a pensar em algo que é mais longo, que caminha aí ao longo do tempo. Uma outra coisa, construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários. Além disso, ao longo do tempo e de modo permanente e constante. Então, tudo que tem essa ideia mesmo de continuidade, quase não sai, está relacionado à longitudinalidade do cuidado. Mas ainda assim, vamos ver a definição de cada uma dessas diretrizes aqui. A primeira, a descrição, fala sobre a população que está presente no território da unidade básica de saúde. É a população adscrita, é aquela que a unidade é responsável por fazer o atendimento e o acompanhamento. A resolutividade reforça a importância da atenção básica ser resolutiva, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, ou seja, lembram daquela história de 80% dos problemas, eles devem ser resolvidos na atenção básica, e aí só os 20% que a atenção básica não consegue resolver é que vão ser referenciados, porque são 20%, para complexidades mais altas. Então, é exatamente isso daqui, da resolutividade. O cuidado centrado na pessoa aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada. O que isso quer dizer, fazendo um resumão aqui? A gente precisa fornecer àquela pessoa o que ela precisa e dar todas as informações que ela precisa para decidir sobre a saúde dela. Então, o cuidado centrado na pessoa não é que a gente vai excluir e parar de pensar no coletivo, não. A gente também vai pensar no coletivo quando fala de atenção básica. Mas a gente também precisa entender que o usuário, o paciente, ele tem que ter a autonomia e o poder de decisão sobre sua própria saúde. E é isso que o cuidado centrado na pessoa também traz. E por fim, a resposta da nossa questão, a longitudinalidade do cuidado, pressupõe a continuidade da relação do cuidado com construção de vínculo, responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo. Enfim, é exatamente isso que estava escrito no enunciado da questão. Antes de dar um tchauzinho para vocês, eu vou botar minha câmera um pouquinho maior para dar tchau feito gente, Que eu comecei com a câmera grande e vou terminar com a câmera grande também. Minha gente, um beijo enorme para vocês. Espero que vocês tenham gostado da correção. Quem ainda não é aluno, como toda correção eu falo, tá perdendo tempo, então vire logo nosso aluno, porque as aulas, elas são maravilhosas, estão incríveis. Em Indaiatuba vai ser um concurso muito concorrido, porque tem um excelente salário, tem uma excelente progressão de carreira e só tá cobrando português, suíço e odonto. Então não vacila, começa a estudar hoje, beleza? Vou chamar de novo a professora Lara, porque ela já deve estar agoniada aí, querendo já corrigir as questões dela com vocês. Gente, um beijo enorme, até a próxima correção. Oi, gente, tô de volta.
Muito obrigada, professora Michele, por essa correção maravilhosa. A professora Michele sempre traz correções incríveis de SUS aqui pra gente, né? Que é uma matéria que derruba muita gente nos concursos, mas não os alunos odon, porque os nossos alunos são preparados. E, gente, agora a gente vai começar a nossa correção dos conhecimentos específicos, né, de odonto. E antes de mais nada, eu quero falar com vocês sobre justamente o nosso método, gente. Vocês estão acompanhando aí essa live, né, esse simulado, e vocês entendem a importância de estudar com quem realmente sabe o que vai cair na sua prova e principalmente te mostra como isso acontece na prática e faz você realmente aprender os assuntos. Gente, esse é o método odon. E eu quero mostrar para vocês que o nosso método traz muito resultado. E não tem como eu mostrar isso, né, sem mostrar para vocês os nossos aprovados. Gente, a gente aprovou a Natália Pimentel em Pouso Alegre e ela foi aprovada com a banca Consulplan, tá bem? Com a gente. E aí, menos de 3 meses de estudo. E a gente aprova, gente, mas a gente também aprova muito rápido, tá bem? E ela não foi a única. A gente aprovou também o Luiz Antônio, né, com a Consulplan também. E ele conseguiu o primeiro lugar em Divinópolis, gente, banca Consulplan, tá bem? E ele teve um tempo de estudo relativamente pequeno também, né? E ele não quis só uma aprovação, gente. Além do primeiro lugar em Divinópolis, ele também foi segundo lugar em Candeias e em Coronel Xavier e também 5º lugar de Pedra do Indaiá. Então, incrível, gente. Nosso método dá muito certo e eles são as maiores provas disso, né? E além disso, gente, a gente tem vários aprovados em São Paulo, né? Coloquei aqui mais um exemplo para vocês, mais uma aprovada, que foi a Isabela Lima, que foi aprovada em primeiro lugar em Atibaia, em São Paulo. E eu sempre gosto, né, de falar das aprovações que a gente tem no mesmo estado ou na mesma região também, porque a gente que tá acostumado, né, a lidar com concurso, a gente sabe que as bancas, às vezes, elas se baseiam em outras bancas próximas ali para elaborar a sua prova. Então, ela não vai copiar e colar uma questão, mas às vezes ela se inspira, vamos dizer assim, na outra banca para fazer as questões, sabe? Então, é importante, né, ter aprovados com a banca, mas também ter aprovados no mesmo estado, na mesma região. E nós temos. E além da Isabela, gente, a gente também tem o Fabrício, né? Que a gente aprovou aí há pouco tempo, primeiro lugar de Campinas com a gente também, né? E também nós temos o Rômulo. Vou colocar um depoimento dele curtinho aí, só para vocês verem. Eu assinei o curso, em pouco menos de um mês já foi a prova, né? E aí a certeza de que deu certo foi que eu passei, né? É a maior confirmação possível. E aí, gente, vocês viram, né? O Rômulo escolheu a gente, não se arrependeu e conquistou a aprovação dele também em São Paulo. Então, meus queridos, como que você faz para você ser aprovados como eles? Como que vocês fazem? Gente, tem que se preparar com a equipe que mais aprova, né? Que é a equipe do Odon Concursos. E, bom, a gente tá com um curso específico para Indaiatuba, tá bem? E, bom, o que vocês vão ter acesso nesse curso? Gente, o nosso curso, ele conta com videoaulas de todas as matérias que acompanham o edital. Então, vocês vão ter videoaulas de odonto, de SUS e de português. Além disso, a gente também deixa, né, um material de apoio para vocês em PDF, para vocês conseguirem revisar de uma forma mais fácil, mas também assistir a aula sem a preocupação de ter que ficar correndo para anotar. Então, tá tudo bonitinho lá no PDF, tá? Além disso, nós temos um banco de questões da Consulplan, cheinho de questões para você treinar para a prova, tá? Entender muito bem como que é o perfil da banca, o que mais cai, tá? Além disso, gente, nós também fazemos dentro desse curso uma revisão da Consulplan. Então, antes da prova, vocês vão ter acesso a uma revisão dos assuntos que mais caem, tá? Dos assuntos mais importantes. E nós também fazemos um simulado, que vai ter exatamente o mesmo número de questões da prova de Indaiatuba, tá bem? Além disso, gente, nós também temos um tira dúvidas, tá? Com os professores no e-mail. Então, qualquer dúvida que você teve sobre qualquer coisa, sobre alguma aula, sobre alguma questão, você pode mandar pra gente que a gente te responde, tá? Até sobre o concurso em si. E nós também temos ajuda, né? Nós oferecemos uma ajuda com os recursos. Então, se você viu alguma questão
que você não concordou com o gabarito, você quer, né, tentar ali anular a questão, a gente te ajuda elaborando os recursos para você. E a gente analisa a prova também, tá? A gente te indica os recursos. Então, às vezes, uma questão ali que é anulada, você consegue alguns pontinhos a mais e sai na frente do seu adversário. E, gente, deixei até aqui separado, né, para falar para vocês que a gente também oferece dentro desse curso um cronograma em PDF. Então, a gente, né, a nossa equipe notou uma dificuldade dos alunos, às vezes, de se organizar. Então, a gente fez esse cronograma em PDF de uma forma que vocês estudem todas as aulas, tá? Vocês saibam exatamente que aulas vocês devem assistir e por quanto tempo vocês devem estudar cada disciplina para vocês conseguirem assistir todas as aulas antes da prova, tá? Então, além de se preocupar com o conteúdo, a gente também se preocupa com a sua organização. Por isso a gente criou esse cronograma maravilhoso que vai ajudar demais, gente. E bom, fiz um videozinho aqui pra vocês, tá? Sobre o curso por dentro, porque às vezes é difícil a gente adquirir uma coisa que a gente não conhece, né? Então, gente, tá aí, ó, abri pra vocês, tá? Aqui é a parte de português, olha quanta aula, olha como que tá completo, gente, tá completíssimo. E tem questões de teoria e aulas de teoria e aulas de questões, tá? Para você fixar e sedimentar bem o seu conteúdo. Então percebam aí o tanto de disciplina que tem, né? Biossegurança, materiais dentários, odontologia legal, prótese, dentística, odontopediatria, gente, tá muito completo. Abri aí mais uma parte, né, para vocês verem o tanto de aula que a gente tem. E as nossas aulas, gente, elas são constantemente atualizadas, tá? Então a gente realmente tá sempre analisando o que tá caindo ou não, tá bem? Vou abrir mais umas para vocês verem, tá bom? De cirurgia, ó, mesma coisa, tá? Vou abrir de estomatopatologia também para vocês verem. Então, realmente tá muito completinho, gente. Comparem o edital que vocês vão ver que tá completo. Além disso, aqui do lado, né, desse ladinho aqui, ficam os materiais em PDF. Então, abri aqui para vocês verem, né, que o cronograma que eu expliquei para vocês já tá lá bonitinho, tá? Só esperando para ser aberto. E aí, gente, os materiais em PDF das aulas também, igual eu expliquei para vocês, para provar que já tá tudo lá. Além disso, tô descendo porque eu quero mostrar para vocês, né? Fiz questão de colocar. Abri aqui só mais um para vocês verem, de estômago também. E aqui, gente, fiz questão de colocar para vocês os bancos de questões, né? Banco de questão de português, banco de questão de odonto e banco de questão de SUS. Tudo prontinho lá para você estudar. Só tá esperando você abrir, chegar lá e resolver, tá? E depois conquistar a sua aprovação. Bom, gente, esse curso com tudo isso que eu falei para vocês, o valor original dele é de R$ 997, tá? Na última aula de Indaiatuba, eu anunciei para vocês que a gente tava com uma condição especial, né? A gente tava fazendo uma condição que a gente ia dar um desconto, né? E fazer uma condição realmente especial para vocês. Então, a condição era, né? A gente não ia deixar esse valor de 997. E de R$ 997 o nosso curso ia sair por R$ 897. E você poderia dividir de 12 vezes de R$ 89,71, tá? Além desse descontinho, tem mais um detalhe. Não sei se vocês conhecem, mas o Odon Questões é a nossa plataforma de questões. E nessa plataforma, gente, tem diversas questões de um monte de assunto. Então tem português, SUS, odonto, matemática, informática, tudo que vocês imaginarem. De várias bancas também. E o valor do Odon Questões, hoje, ele é de R$ 718,80. Porém, para quem adquirisse, né, naquela condição especial que a gente anunciou, iria também ganhar 2 meses não, gente, acesso ao Odon Questões até a data da prova. Então, mais de 2 meses, tá bom? De acesso ao Odon Questões grátis até a data da sua prova, ou seja, até dia 12 de outubro, né? Então, seria um tempinho muito bom aí para você se preparar, é o que você precisa, né, para fazer uma boa prova. Só que, gente, essa condição, né, ela ia só até sábado. Porém, vocês pediram muito e a gente prorrogou esse prazo, tá bem? Porque muita gente não conseguiu comprar, né, e pediu aí um tempinho a mais, então a gente prorrogou esse prazo, tá? Não é mais até sábado.
foi prorrogado e a gente estabeleceu um novo prazo, mas é só até amanhã, até as 23h59, tá bem? E a gente tá deixando esse tempo curto porque a gente realmente quer os alunos que querem ser aprovados, que estão decididos, que querem conquistar a sua aprovação, querem conquistar uma estabilidade, um futuro melhor, tá bem? Então, a gente deixou essa condição disponível aí pra vocês só até amanhã, tá bem? Então, gente, tá muito especial. E como que você adquire? Entra nesse link que eu deixei, tá? Na tela pra vocês. Vai estar fixado aí também no chat, nos comentários, na descrição. Então é só vocês entrarem aí que vocês vão conseguir ter acesso ao curso com essa condição super especial, tá bem? O desconto, né, que a gente fez para vocês e também o acesso grátis ao Odon Questões até a data da sua prova. Então, gente, não perde porque é só até amanhã, tá bem? Uma coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte: esse curso você vai ter acesso até a data da sua prova, tá? Então, você vai ter acesso ao curso específico de Indaiatuba até dia 12 de outubro. Porém, se você quer fazer mais concursos, conquistar mais aprovações, né? Tentar fazer outras provas, o ideal é que você adquira o Concurseiro Pro. Porque ele é mais completo, ele vai ter mais módulos de mais editais, tá bem? Vou mostrar pra vocês. E também, gente, o acesso dele é maior, tá? E ele também tá com uma condição especial. Então, vou mostrar aqui pra vocês, gente, o que o nosso Concurseiro Pro, ele abrange. Ele tem os módulos específicos para os editais abertos, inclusive já tá o módulo de Indaiatuba lá, tá bem? Então, se você adquirir o Concurseiro Pro, você vai ter acesso a tudo que o curso específico de Indaiatuba tem. E a gente também está com um módulo específico para Santos, que é outro concurso que está acontecendo em São Paulo, tá? Então, caso você queira estudar para os dois, é muito mais vantajoso você adquirir o nosso Concurseiro Pro, tá bem? Além disso, tem outros módulos lá dentro, tá? A gente, quando abre edital, a gente já faz módulo, né? Quando for um edital importante, que mereça destaque, a gente já abre lá módulo específico para ele também. Além disso, gente, tem alguns módulos lá que são fixos, tá? Então, você vai ter acesso a todas as aulas de odonto, todas as aulas de SUS, de português, de informática, de raciocínio lógico e matemática, que caem muito em concurso, tá? De atualidades, de informática, não sei se eu falei, porque eu tô olhando aqui, mas eu acho que eu falei, né? Mas, enfim, tem de informática, de direito constitucional e administrativo, isso é uma novidade, tá? Porque a gente tá percebendo que os concursos tem tido uma tendência de cobrar essa disciplina, então a gente tá gravando também. E também nós temos outras vantagens, né, além desses módulos. Vou mostrar aqui para vocês. Gente, no Concurseiro Pro a gente consegue dar um direcionamento pré e pós-edital para vocês, tá? Então, se você quer fazer algum concurso que tá previsto, que ainda não saiu edital, que você acha que vai abrir, a gente consegue te direcionar baseado na nossa experiência. E assim como sair, né, quando sair o edital, a gente também consegue te direcionar melhor ainda baseado no edital. Além disso, acesso, né, aos materiais em PDF, isso não muda. Você também vai ter acesso a vários mapas mentais que ajudam muito a fixar o conteúdo e a revisar. Além disso, gente, vocês têm acesso a uma plataforma de atualidades, tá? A diversos bancos de questões, e aí não só da Consulplan, né, mas de várias bancas. O canal Tira Dúvidas continua, tá? Com os 14 professores. A gente responde vocês lá sobre qualquer dúvida. Além disso, gente, o nosso curso ele conta com dicas motivacionais, vídeos com a psicóloga do curso e também a gente tem um módulo de planejamento inteligente que a gente dá diversas dicas para vocês de como estudar, de como revisar, do que fazer no dia da prova. Então, o Odon ele tem uma preocupação muito grande com a organização do aluno também, tá? E o acesso do Pro, ele é por 12 meses e caso você queira, você pode renovar depois com desconto também. E aí, gente, nós também temos algumas novidades exclusivas, tá? A gente tá fazendo um sorteio mensal de uma inscrição gratuita. Então, todo mês, um aluno nosso ganha uma inscrição gratuita que a gente paga para qualquer concurso que ele queira fazer, porque a gente quer ajudar os nossos alunos e a gente confia em vocês, tá? Além disso, nós temos um módulo lá dentro, que é um módulo para quem tem pressa, que é um módulo acelerado. Vamos supor que você decidiu fazer um concurso aí de última hora. A gente consegue, né, direcionar você para esse módulo para que você tenha acesso aos assuntos
que mais caem, né, os assuntos principais, e façam um uso melhor do seu tempo. Então, você vai ter ali acesso aos os assuntos mais importantes num período menor, tá bem? De tempo. Além disso, gente, nós também contamos com inteligência artificial. Você pode tirar dúvidas com essa inteligência artificial, tá? Pode mandar pra gente, mas também tem inteligência artificial. Temos aulas ao vivo no YouTube, né? Isso vocês já sabem. E, gente, eu acho que a estrela do Concurseiro Pro é o cronograma personalizado. São professores, né, que fazem o cronograma do aluno e a gente consegue te direcionar, fazer um cronograma personalizado para você, para qualquer concurso que você queira. Então, se você quiser estudar para mais de um concurso ao mesmo tempo, a gente consegue fazer um cronograma. Se você quer estudar para um concurso que ainda não abriu, a gente consegue também fazer e te direcionar baseado na nossa experiência, né, no que a gente sabe que pode cair ou não, tá? E se você tem pouco tempo, se você fala assim, eu tenho 3 horas de estudo só, a gente consegue também montar um cronograma para você, tá bom? E além disso, gente, nós temos vários simulados lá dentro, que a gente tá sempre fazendo, né, novos simulados, e vocês vão ter acesso a todos eles, tá bem? E aí, gente, qual que é a condição especial do Concurseiro Pro? O valor dele é de R$ 2.097, tá bem? Porém, nessa condição especial, a gente tá dando pra vocês aí R$ 600 de desconto, gente. Tá um desconto muito, muito bom, tá? E você pode também, né, parcelar de 12 vezes de R$ 145,35, tá bem? E aí ele vai sair por R$ 1.497 à vista com R$ 600 de desconto, tá? Então, gente, tá muito incrível e muito imperdível mesmo. E aí, mesma coisa, tá, gente? Só até amanhã, às 23h59. Essa condição dele também, né? A gente prorrogou o prazo, mas só até amanhã, tá bem? Então, se você quer adquirir o Concurseiro Pro, entra nesse link aí. Esse link também vai estar aí nos comentários, tá? Odonconcurso Page, odonconcursospage.com. E você consegue adquirir o Concurseiro Pro nessa condição especial, tá? Então, não perde tempo, gente. E agora sim, nós vamos começar, né, a nossa correção dos conhecimentos específicos do nosso simulado. Então, gente, vamos comigo, né? Sem mais delongas. Então, vamos lá. Número 1. A maioria das complicações da anestesia local na odontologia é passageira e reversível, mas dependendo da gravidade pode se tornar permanente. Não exibe relação direta com a ocorrência de parestesia. Então, vamos lá, gente. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Ele quer o que não tem relação com a parestesia, tá? Letra A. Solução anestésica concentrada. Gente, isso tem relação com a parestesia, tá bem? Existem muitos estudos e muitas referências que mostram que grande parte dos casos de parestesia aconteceu com o uso de soluções anestésicas concentradas, como, por exemplo, a articaína 4%, que ela é comercializada a 4% aqui no Brasil, né? Existem alguns relatos também de parestesia com o uso da prilocaína 3%. Então, tudo soluções anestésicas mais concentradas, tá bem? Então, tem relação direta sim. Letra B. Hemorragia dentro ou ao redor da bainha de mielina. Gente, a bainha de mielina, ela é uma camada que envolve o axônio e ela é essencial para a condução nervosa. Então, quando tem um sangue ali dentro ou em volta, das duas uma. Ou realmente pode atrapalhar a condução, né, porque tem algo ali que não deveria estar ali, ou esse sangue pode comprimir as fibras nervosas, atrapalhando a condução nervosa, né, de toda forma. Então, sim, tem relação. Letra C. Lesão ou irritação de fibras musculares por erro de técnica. Gente, isso daqui não tem relação direta com a parestesia. Por quê? Porque falou aqui de fibras musculares. Musculares não lembra músculo e músculo não lembra movimento, né? A gente não lembra de movimento. Então, ó, movimento não tem a ver com parestesia, que é a ausência de sensibilidade, de sensação, tá? Tem a ver realmente aí com movimento, não sensibilidade, tá bem? Se fosse aqui, ó, lesão ou irritação de fibras nervosas, aí sim, mas musculares, não,
tá bem? E letra D, lesão do nervo decorrente de técnica anestésica inadequada. Isso daqui, gente, com certeza tem relação direta, tá bem? Os estudos, eles mostram, né, principalmente quando o cirurgião dentista, ele vai dar ali anestesia e força a agulha no osso, quando ele for retirar essa agulha, pode ser com que ele traumatize alguma estrutura nervosa, tá bem? Então, a técnica inadequada também provoca parestesia, tá? Outra coisa, gente, que a questão não citou, mas eu quero adiantar para vocês é o seguinte: muitos dentistas costumam imergir tubete anestésico em solução desinfetante. Isso também pode ocasionar parestesia, porque o tubete, ele não foi feito para ser imerso nessas soluções, tá? Então acaba que essas soluções, elas podem realmente penetrar ali o tubete e se misturar com a solução anestésica. E aí quando você for dar anestesia, você vai estar injetando um pouco de solução desinfetante no seu paciente, né? E aí pode ocasionar também uma parestesia. E, gente, é diferente de você desinfectar, tá? Você ir ali, passar uma gaze, não, tudo certo. Mas não pode realmente deixar ele imerso, tá bem? Isso daí não. Aqui eu coloquei para vocês um trechinho de um livro, tá? Sobre prevenção de parestesia. E eu vou explicar para vocês, mas eu gosto de colocar o trecho do livro, gente, por conta que, às vezes, as questões, né? Quem é concurseiro sabe disso. Às vezes, as questões, elas colocam exatamente como o livro tá. Ou o enunciado, sabe? Ou alguma das alternativas. Então, eu gosto de colocar, porque eu vou explicar, mas é bom vocês darem uma lida também, né? Até para fixar melhor. Então, gente, vamos lá. Sobre esse daqui eu já falei, né? Sobre não imergir os tubetes. Sobre a primeira aqui, gente. Se você tá dando anestesia no seu paciente e o paciente sentiu ali um choquezinho, é melhor você retirar a agulha, tá? Pra fora do lugar e aí colocar de novo. Porque pode ser que você foi tão certeiro ali que você atingiu o nervo. E aí, dependendo, pode traumatizar e aí ocasionar uma parestesia, tá bem? E outra coisa, gente, ó, evitar o uso da articaína, né? E a solução anestésica concentrada, igual a gente conversou. Nossa senhora, eu coloquei o negócio em cima, né? Era pra ser embaixo grifando, gente. Oh, Deus. Peraí que deu falha aqui do negócio. É isso, gente, ao vivo é isso, tá? Não reparem. Pronto, consegui. Da articaína 4% nas técnicas anestésicas de bloqueio regional. Por que bloqueio regional? O bloqueio regional com a articaína tem um índice muito alto de parestesia, tá bem? Então, evitar usar articaína 4% em bloqueio regional, tá? Isso aí é muito importante, tá bem? Então, essas 3 formas aí são formas de prevenção de uma parestesia, tá bem? Vamos para a próxima questão agora, gente. Número 2. Na odontologia estética, o uso de escalas de cor ainda é prática comum entre os cirurgiões dentistas, sendo a escala Vita-Pan clássica ou aquela de uso e ocorrência mais comum. Considerando as dimensões de cor propostas por Mansell, assinale a dimensão que menos se altera quando se compara a cor A1 e a cor A4. Então, nós temos de opção valor, matiz, saturação e translucidez. Bom, gente, coloquei aqui uma imagem, né, antes da gente responder, para eu explicar para vocês. Aqui tá de 1 a 4. Então, essa imagenzinha aqui, né, toda colorida, toda bonitinha, eu acho ela bem explicativa e vocês vão entender. Eu vou falar de cada um, tá? Um pouco de matiz, um pouco de valor e um pouco de croma. A matiz, ela é a definição que permite a gente diferenciar as famílias das cores. Então, você olhar para uma cor, saber se ela é amarelo, vermelho, azul, rosa, isso daí você está diferenciando a matiz, tá bem? E na odontologia, né, a gente fala matiz, a gente representa, né, numa escala de cor pelas letras, tá? Então, nós temos aí a matiz A, a matiz B, C e por aí vai, tá bem? Falando agora um pouquinho de croma. O croma, gente, ele é o grau de saturação da cor. É o tanto de pigmento da cor que aquela cor tem. Então, por exemplo, aqui, ó, tudo isso aqui é tom de azul. Porém, aqui tá bem mais azul, tá bem mais pigmento azul e aqui tá com menos, tá? Isso é o croma. E a gente representa o croma pelos números. Então, 1, 2, né? Isso são representações de croma na escala de cor.
Em relação ao valor, gente, o valor ele não tem uma representação, né, uma notação na escala de cor, porém ele varia ali, de acordo também às vezes com o croma, com a matiz, ele realmente varia, tá? E ele é a luminosidade da cor, é o tanto de pigmento branco que aquela cor tem. Então aqui, por exemplo, ó, aqui tem um alto valor e aqui tem um baixo valor, tá bem? Porque aqui tem pouca luminosidade, aqui já tem muita luminosidade. E aí a questão pede pra gente, né, a dimensão que menos se altera quando se compara a cor A1 e a cor A4. Então, gente, vamos lá. Aqui, né, tá a representação do A1 e do A4. Vamos analisar primeiro o croma, que é o grau de saturação. Percebam que aqui tá bem mais saturado do que aqui. Se a gente pega, eu vou pegar uma cor aqui parecida do meu pincel para mostrar para vocês. Por exemplo, tá? Isso aqui é só parecido para vocês entenderem, um amarelo, né? Aqui é como se tivesse, por exemplo, um amarelão. Aí mais para cá já tá um amarelo mais fraquinho. Tudo bem que esse aqui tá feio, né, gente? Pelo amor de Deus. Vou pegar um aqui pra ficar mais... Ó, aqui vai clareando mais, ó. Tá vendo como que tá ficando menos saturado? Até... Ó, gente, esse pincel aqui tá péssimo, porque aqui já tá verde, né? Mas imaginem aqui um branco claro, tá bem? Mas o conceito é esse, é o grau de saturação. Aqui tá bem mais saturado e aqui menos. Tá bem? Então aqui o croma de A1 a A4, ele se altera bastante. E faz sentido, né, gente? Até porque, ó, igual eu expliquei pra vocês, o croma ele é representado pelos números. E aqui altera o número. Vamos pegar agora valor, né, que não tem exatamente assim uma notação na escala. Percebam como que aqui ele tem muito mais pigmento branco do que aqui. Então, essa cor aqui, ela traz muito mais luminosidade do que essa aqui, ela é mais escura. Então, o valor, gente, do A1 a A4 também altera, tá? O que não alterou aqui? Foi a família da cor, gente. É como se fosse a mesma cor, só que em cromas diferentes, em saturação diferente, tá? A família da cor aqui é a mesma. Só tá em tons diferentes, vamos dizer assim, tá bem? Então, gente, não é valor, é matiz, gabarito letra B, não é saturação, né, que no caso aí seria o croma, e a translucidez, gente, ela não é exatamente uma dimensão aqui, mas mesmo assim também altera, tá? Porque quando tá com menos valor, tá mais saturado, tende a ser menos translúcido, tá bem? Então também altera aqui sim. Então, realmente, gabarito letra B, matiz, tá certo? Vamos agora para a próxima. Número 3. Mesmo com o avanço das técnicas restauradoras atuais, alguns princípios básicos de preparo cavitário ainda se mantêm. Um deles é a denominação correta das partes constituintes das cavidades. Em relação à parede axial de um preparo cavitário, é correto afirmar que... Então, gente, vamos lá, vamos relembrar. Aqui, né, tá uma cavidade. E esse azinho aqui, ó, essa parede aqui, ela é a parede axial, tá bem? Essa é a parede axial. Então, só para vocês se localizarem aí, mas vou voltar nessa imagem daqui a pouco. Letra A, define o contorno da cavidade. Gente, não. Aqui parece que ele está se referindo ao ângulo cavo superficial, né? Se a gente for olhar aqui nessa imagem, essa parte toda aqui de amarelo, esse é o ângulo cavo superficial. Mas a parede axial não tem nada a ver com o contorno da cavidade, tá bem? Então, não. Letra B. É considerada uma parede circundante. Gente, também não, tá? Ela é uma parede de fundo, juntamente com a parede pulpar, tá bem? A parede pulpar, que é esse pezinho aqui, é de fundo, e a axial também. E aqui, ó, estão as paredes circundantes, tá? Mas a axial não é uma delas, ela é uma parede de fundo. Letra C. É paralela ao eixo longitudinal do dente. Perfeito, gente. Gabarito letra C. Ó, o eixo longitudinal do dente é esse aqui, ó. Se a gente for olhar, esse é o eixo do dente, né? E a parede axial, ela acompanha esse eixo. Então, são eixos paralelos. Tá vendo? Diferentemente se ele estivesse me perguntando do eixo da parede pulpar.
esse eixo aqui da parede pulpar já é perpendicular ao longo eixo do dente. Não tem como eu representar aqui com desenho, né? Mas é basicamente aqui, ó. Aqui tá o eixo do dente, aqui tá a parede pulpar. E aqui tá a axial. Então, esse daqui e esse daqui são paralelos. Esse daqui e esse daqui não, perpendiculares. Entendeu? Mas a axial, ela é, sim, paralela, tá bem? E é perpendicular ao eixo longitudinal? Não, né? Eu acabei de explicar, então, gabarito, letra C. Vamos para a próxima, galera. Número 4. José é aluno do curso de odontologia e irá realizar sua primeira cirurgia em um paciente. Ah, imagina como que a mão do José deve estar tremendo, hein, gente? Será uma exodontia do dente 36. Durante a fase de planejamento, o professor orientou que a anestesia da área fosse feita utilizando a técnica de Go-Gates. Em relação a essa técnica de anestesia, assinale a alternativa incorreta. Então, gente, vamos lá. Antes de mais nada, né, vou falar um pouquinho para vocês sobre a técnica de Go-Gates. Essa técnica, ela é considerada um bloqueio verdadeiro, tá, do nervo mandibular, porque ele vai realmente fornecer anestesia para grande parte do nervo mandibular, tá bem? Então, daqui a pouco eu vou mostrar mais algumas coisas, mas vamos ler as alternativas. Letra A. Não anestesia o nervo miloioide. Falso aqui, gente, tá? A gente já achou o nosso gabarito aqui. Isso aqui é falso, porque a anestesia de Go-Gates, a técnica, né, de Go-Gates, ela anestesia sim o nervo miloioide. E vou mostrar pra vocês. Gente, trechinho tirado de livro também, tá? Importante vocês saberem. Nervos anestesiados. Tá aqui, ó, nervo miloioide. Ele é anestesiado pela técnica de Go-Gates, tá bem? Quais outros nervos, né? Vamos aproveitar para a gente revisar. Nervo alveolar inferior, mentual, incisivo também, tá? O lingual e aqui esses dois que são, né, um pouco mais diferentes. O bucal nem tanto, né? Mas o aurículo temporal, ele é anestesiado. O milioide, que é diferente também, né, que a gente já comentou, e o bucal em 75% dos pacientes, tá bem? Então, vocês podem ver que ele é um bloqueio que realmente anestesia muitos nervos, tá? Mostrando aqui pra vocês, ó, a área. Olha pra você ver como é que realmente é uma grande área anestesiada, né? A gente vai falar dessas áreas daqui a pouquinho também. Então, gente, tá incorreto, mas vamos dar uma olhada nas outras. Letra B. O tempo de início da anestesia é mais longo, em torno de 5 minutos. Verdadeiro, gente. Por quê? Quando a gente vai dar a anestesia ali, a área-alvo, ela é um pouco longe do tronco nervoso, tá bem? Então, como essa distância, né, ela é um pouco longe, assim, gente, proporcionalmente, tá? Falando. Não é longe de 2 quilômetros, não. É porque é proporcionalmente, tá? Como é longe, realmente demora um pouquinho mais para a anestesia fazer efeito, tá bem? Então, realmente demora aí em torno de 5 minutos. É um pouco mais longo. Letra C. É contraindicado em pacientes que não conseguem abrir bem a boca. Verdadeiro também. Por quê, gente? Quando a gente vai dar anestesia, a nossa área-alvo, ela é a parte lateral do colo do côndilo mandibular, tá bem? Então, pra gente dar essa anestesia, o paciente ele tem que abrir bem a boca pra gente conseguir visualizar a área. E aí, se o paciente tem algum problema, né, tem trismo, não consegue abrir bem a boca, a gente não vai conseguir atingir a nossa área-alvo, tá bem? Então, realmente ela é contraindicada, tá? E letra D. Anestesia a pele sobre o zigoma, parte posterior da bochecha e regiões temporais. Perfeito, gente. Sim, essa técnica realmente anestesia, tá? Falando aqui, né, um pouquinho agora das áreas anestesiadas, né? Percebam aí o número 6. Ele anestesia o quê? A pele sobre o zigoma, porção posterior da bochecha e regiões temporais, tá? Outras áreas, gente, que a gente já comentou, né? Mas só relembrando. Dentes inferiores até a linha média e muco periósteo, né? E mucosa vestibular do lado da injeção. Esses nervos aqui, ó, essas áreas aqui, geralmente são anestesiadas por quais nervos? Nervo alveolar inferior, que ele né, anestesia, consegue dar a anestesia dele. Muco periósteo, mucosa vestibular, a gente pega ali, às vezes, o bucal e também o nervo alveolar inferior, né? Aí tá aqui, ó, 2/3 anteriores da língua, e assoalho da cavidade bucal e tecidos moles e periósteos linguais. Quem anestesia isso aqui? Nervo lingual, que ele também faz o bloqueio do nervo lingual. Então tá tudo dentro, né? E tem o corpo da mandíbula,
E porção inferior do ramo e esse daqui que a gente comentou, tá bem? E aí, gente, voltando nas contraindicações, né? Tá aqui, ó, mostrando pra vocês que os pacientes que não conseguem abrir a boca é uma contraindicação justamente por conta do que eu expliquei, tá? Além disso, infecção ou inflamação aguda na área, porque realmente dificulta, né, a penetração da anestesia e a difusão, né, da anestesia. E pacientes que podem morder o lábio ou a língua, como crianças ou pacientes com deficiência, porque, gente, como essa é uma anestesia que vocês perceberam que anestesia muita área, né, que fornece anestesia para muitas áreas, e língua e lábio, né, para pacientes que não têm a coordenação, né, não têm a consciência, que realmente ele tem que ficar um pouquinho mais quietinho, pode fazer com que ele morda ali e lacere, gente, lacera mesmo, tá? No off aqui até eu já fiz isso. Uma vez eu fui anestesiar, gente, eu fui almoçar em seguida, né? Falei, dá nada não. Aí quando eu vejo, só sinto um gosto de sangue, aí eu olho aqui, minha bochecha, meu lábio, tudo mastigado. Então, assim, isso aqui é até pra gente, a gente tem que tomar cuidado, tá bem? Então, sim, também é uma contraindicação, principalmente em pacientes mais, né, vulneráveis, igual eu expliquei. E aqui é o número 3, a contraindicação que a gente já tinha conversado, tá? Vamos agora para a próxima, gente. Número 5. Os artigos são materiais utilizados em procedimentos de alto risco para desenvolvimento de infecções ou que penetram em tecido conjuntivo ou ósseo, que são áreas corporais desprovidas de flora própria. Requerem esterilização para uso. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Então, nós temos aí de opção: críticos, perenes, perecíveis, não críticos e semicríticos. Vamos lá, gente. Antes disso, eu quero falar de uma classificação muito cobrada nos concursos, que é a classificação de Spalding, tá bem? E aí, ele classifica os artigos em críticos, semicríticos e não críticos. E eu vou explicar o que significa cada um. Vamos lá. Primeiro, a gente vai falar agora dos artigos críticos. Por que eles são chamados artigos críticos? Porque eles vão penetrar os tecidos e vão ter contato ali com o sangue, tá? E obrigatoriamente eles têm que ser esterilizados ou, no mínimo, descartáveis, tá? Porque realmente, gente, é crítico, né? Eles vão atingir uma área que é crítica, né? Muita chance de contaminação. Já deu spoiler aí da resposta, né? Mas vamos ver os outros. Nós temos também os artigos semicríticos. O que são os artigos semicríticos? Eles vão entrar em contato com a mucosa, tá? Ou pele não íntegra, mas eles não vão exatamente penetrar o tecido, ter ali aquele contato direto, né? Assim, com o sangue lá dentro do tecido. Isso não, tá? Eles devem ser esterilizados, se possível, mas se não der, pelo menos passar por uma infecção de alto nível. Então, como por exemplo aí, ó, o fotopolimerizador, que eu esqueci de falar, né? Um exemplo aqui é a broca, né? Ela tem que ser esterilizada, tá? De artigo crítico. E do semicrítico, fotopolimerizador, tá bem? Ele vai entrar em contato com a mucosa, vai ter contato com saliva, mas ele não vai exatamente penetrar ali o tecido, né? E aí, gente, nós temos os artigos não críticos, tá? Que eles só tocam em pele íntegra. E eles têm que ser desinfetados ou limpos. Então, como, por exemplo, uma bancada, tá bem? Então, voltando aí para nossa questão, né, gente? Os artigos aqui, eles são de alto risco, ó, e penetram em tecido. Quem que penetra em tecido, né? Conjuntivo ósseo. É os artigos críticos, são os artigos críticos. Então, aí, nosso gabarito é a letra A. Tá bem? Deixa eu passar aqui de novo. Aproveitei, gente, para tirar um print, porque isso aqui é importante e cai muito, tá bem? Próxima questão. Número 6. O conhecimento das lesões fundamentais é importante para o cirurgião dentista, tanto no entendimento quanto na descrição de outras condições patológicas. Como se chama a lesão fundamental caracterizada por elevação de consistência fibrosada ou sólida, superficial ou profunda, com até 3 centímetros de origem epitelial, conjuntiva ou mista, presente nas neoplasias e nos processos proliferativos não neoplásicos? E aí de opção nós temos placa, pápula, erosão e nódulo. Bom, gente, vamos lá. Placa. Começando aqui, a placa, gente, ela é uma lesão mais extensa,
tá bem? Ela não é elevada. Aqui, ó, falou aqui, ó, quer ver, peraí. Uma elevação, tá bem? Aqui não. A placa, ela é uma lesão que é sólida, tá bem? Mas ela é mais extensa. Ela não é elevada ali, tá? Inclusive, a sua base, ela é mais extensa do que a sua altura, tá? Letra B. Pápula. Gente, aqui a pápula, ela é uma opção interessante, tá? Porque ela é uma lesão que é elevada, ela é sólida, tá bem? Porém, gente, ela não é com até 3 centímetros de origem epitelial. Ela é até 5 milímetros de diâmetro, tá bem? 5 milímetros, não 3 centímetros. Então, a pápula estaria certa, ó, se isso daqui não tivesse, tá? Então, não também. Erosão. Gente, a erosão também não é uma lesão de elevação, tá? Ela é caracterizada por perda de epitélio, tá bem? Sem expor o tecido conjuntivo, mas não corresponde a nada aqui que o enunciado falou, tá bem? Porque é justamente isso, ela é uma lesão que não é elevada e tem perda de tecido epitelial, sem expor o tecido conjuntivo, importante, tá? Mas não fala nada, então, não. E letra D, nódulo, é o nosso gabarito, gente. O nódulo, ele é uma lesão sólida, elevada, tá? Circunscrita e que tem mais de 5 milímetros e algumas referências colocam que ela é até de 3 centímetros, tá bem? Algumas referências falam que mais de 3 centímetros é classificado como tumor e algumas referências não falam nada, tá? Falam que acima de 5 milímetros é tudo nódulo. Então, depende, tá? Mas tem aí essa classificação, é importante vocês saberem. E aqui, gente, trouxe só um exemplo, né, para vocês verem aí de um nódulo, tá bem? E aí, inclusive, não se utiliza mais, né, essa, assim, evita-se, né, não é que não se utiliza, pode utilizar ainda, mas evita-se usar a nomenclatura de tumor para lesões maiores que 3 centímetros, porque às vezes quando a gente vai conversar com o paciente assusta, né? Tumor, o paciente acha que é câncer. Então, por isso que não se usa tanto, tá? Mas existe essa classificação, que até 5 milímetros é pápula, de 5 milímetros até 3 centímetros é nódulo e acima de 3 centímetros é tumor, tá bem? Próxima questão, gente, número 7. Um cirurgião dentista irá realizar um tratamento endodôntico no dente primeiro molar superior direito. Para tanto, será necessária a realização do isolamento absoluto, importantíssimo para endo, né? Considerando que o dente apresenta boa estrutura coronária e não há necessidade de afastamento da margem gengival, qual grampo deverá ser utilizado? E aí nós temos a opção de 200, 206, 209 e 210. Gente, vou começar de baixo para cima, tá? Porque eu tô rebelde. Gente, o grampo 210, ele é mais utilizado para incisivo e canino. Então, não, tá bem? Os grampos, na verdade, 206 e 209, eles são mais utilizados para pré-molares, tá bem? E aí, gente, o grampo 200, de fato, ele é utilizado para molares, tá bem? Então, gabarito aí, letra A. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, já vi muita questão cobrando isso também, tá? Tira print, anota, tira foto. Então, ó, os grampos aqui convencionais que a gente tá falando, tá? 200 a 205 molares, são utilizados para molares. 206 a 209 pré-molares, tá bem? 210 e 211 incisivos e caninos, ok? E, gente, o 212, ele é muito utilizado para retração gengival, tá? Em geral de dentes anteriores, mas é em geral, tá? E ele também tem o nome aí de grampo de Ferrier, já vi caindo em questão. Bom guardar, né? Não custa. E aí, gente, esse daqui é um resuminho, tá? Que já vi várias questões cobrando disso. E às vezes a gente assusta, né, com um número muito parecido, mas algumas vezes que a gente bate o olho ali e revisa, a gente guarda, tá? É menos complicado do que parece, tá bem? Então, vamos para a próxima questão, gente. Número 8. O Código de Ética Odontológico foi aprovado pela Resolução CFO número 118 de 2012. Constitui infração ética. Vamos lá. Letra A.
conferenciar com outros profissionais para fins de diagnóstico e tratamento. Gente, isso daqui pode, tá? Não é infração ética, porque você vai ali realmente conferenciar, você vai conversar, né, com um profissional da sua área para você às vezes trocar uma ideia sobre diagnóstico, né, ver na experiência dele o que ele acha, o que ele faria de tratamento. Você trocar ideia com um colega, né, para fim de diagnóstico e tratamento, não é uma infração ética, tá bem? Fazer fofoca, gente, falar mal, aí já seria uma infração, tá? Mas aqui, ó, fins de diagnóstico e tratamento, não. Letra B. Fazer propaganda nos meios de comunicação sem constar o endereço do consultório. Gente, pode constar ou não, tá? Mas não é uma coisa obrigatória. Então, não é infração ética também, tá? Isso aqui pode. Letra C. Calcular os honorários profissionais considerando a cooperação do paciente durante o tratamento. Essa alternativa aqui, que tá inclusive no código de ética, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, pega muito aluno em concurso, porque o aluno olha isso aqui e fala assim: ah, mas eu vou considerar o quanto que o paciente cooperou para eu cobrar dele? Sim, gente, você vai. Você vai sim, tá? E você vai considerar muitas outras coisas. Vou até mostrar aqui pra vocês. Ia mostrar no final, mas vou mostrar. Aqui, gente, eu tirei isso aqui direto do Código de Ética, tá bem? Que fala sobre os honorários profissionais. Então, aqui, ele dá uma lista, né, do que você vai considerar para você cobrar, para você dar o seu valor ali na hora de você fazer algum procedimento, tá bem? Quero achar aqui, ó. Olha esse daqui, o inciso 8, a cooperação do paciente durante o tratamento. Gente, sim, tá? E porque é uma coisa até lógica se a gente pensar, né? Vamos pegar aí um paciente, nem vou falar uns pacientes chato que existe, não. Falar às vezes uma criança. Você vai precisar de muito mais sessões para você conseguir condicionar uma criança, né? Ainda mais quando não é uma criança cooperativa. Então, é justo que você cobre a mais por isso. Tudo vai realmente depender da cooperação, tá? Se você, por exemplo, gente, tá com um paciente aí, né, que fala muito, que é aquele paciente que não cala a boca na hora da consulta, que a gente já falou assim, umas milhões de vezes, o paciente continua falando, isso acontece. Querendo ou não, isso é cooperação, né? O paciente ele não tá cooperando para você realizar o tratamento, você vai precisar de mais sessões clínicas. Então, gente, normal você realmente cobrar, né, por isso, pela cooperação, tá bem? Outras coisas, gente, que eu quero falar, porque pode ser, tá? Código de ética sempre cai em prova, então é bom a gente dar uma revisada, tá? Condição socioeconômica do paciente e da comunidade, você vai levar em conta. Faz sentido também, porque você não vai chegar lá e cobrar R$1.000 numa cidadezinha com 10 habitantes, né? Não tem como. Uma cidadezinha, às vezes, pobre, né? Tem que ser compatível da mesma forma que se você tá numa cidade super elite, você não vai cobrar R$2, né? O conceito do profissional também. O que é o conceito? É o quanto realmente você é conceituado, tá? Às vezes a sua reputação, o tanto de curso que você tem, o tanto de título que você tem, isso deve ser levado em conta também, tá? O costume do lugar, realmente, né? Vamos supor assim, eu acho feio falar tabela de preço, né? Mas não é exatamente tabela de preço, mas assim, é quanto que geralmente os procedimentos têm um custo ali, tá? Quanto que mais ou menos uma restauração custa naquele lugar. Até porque se você variar muito, né, gente, vai ficar difícil. A complexidade do caso, né, isso é fácil da gente pensar também. Se o caso é mais complexo, vai demorar mais tempo, às vezes vai usar mais material, precisa realmente, né, ser cobrado de uma forma diferente. O tempo utilizado no atendimento, igual já expliquei para vocês. O caráter de permanência, temporariedade ou eventualidade do trabalho. O que isso significa, gente? Você vai pagar o mesmo para uma restauração ali que você vai fazer de cotozol, um curativo de cotozol, para uma restauração em porcelana? Não. Né? Um curativo ali que você vai colocar que é temporário, não pode ter o mesmo preço, né? Do que uma faceta de porcelana, por exemplo, uma coroa de zircônia. Né? A cooperação... Não, peraí.
Pulei aqui, isso aqui já li. A circunstância que tenha sido prestado o tratamento. Então, você atendeu esse paciente que horas? Foi numa urgência? Foi 2 horas da manhã que você levantou na força do ódio para atender esse paciente? Foi? Então, sim, você vai cobrar diferente também, tá? Aqui a cooperação já falei, né? O custo operacional, realmente o tanto que você gastou, né, para realizar aquele tratamento, e a liberdade para arbitrar seus honorários, sendo vedado o aviltamento profissional. Gente, aviltamento, né, essa palavra difícil, quer dizer assim, você não pode levar a odontologia, você não pode colocar um preço de banana. É isso, entendeu? Basicamente, em termos assim, né, em palavras, é isso. Você não pode fazer com que seja humilhante, né, para a profissão o tanto que você está cobrando. Você cobrar ali na restauração R$5, não pode, né? Então, o profissional ele tem liberdade para decidir os seus honorários, né, o quanto que ele vai cobrar, porém, vedado, né, o aviltamento. Essa humilhação, vamos dizer assim, tá? Porque isso realmente, né, é humilhante para a classe odontológica, tá bem? E aí, gente, isso daqui sim, né, até está aí, que eu adoro código de ética, gente, então eu fico se deixar 2 horas. E letra D. Quando o professor permitir a prática clínica em pacientes por acadêmicos de odontologia fora das diretrizes e planos pedagógicos da instituição de ensino superior. Aqui, ó, fora das diretrizes, gente, não pode, tá bem? Então, isso daqui constitui infração ética, tá bom? Vamos para a próxima questão, gente, número 9. O uso terapêutico de anestésicos locais em odontologia pode provocar reações adversas que podem ser definidas como superdosagem, reações alérgicas ou idiosincrasia. Índio é ótimo. Idiosincrasia. Essas reações adversas podem apresentar sinais ou sintomas específicos e distintos, de acordo com a sua causa. Qual das alternativas a seguir pode indicar sinal clínico comumente encontrado em indivíduos que apresentam superdosagem de um determinado anestésico local? Então, vamos lá. Ele quer sinais de superdosagem. Nós temos aí de opção disartria, anafilaxia, angioedema e fotossensibilidade. Gente, vou começar de baixo para cima, tá? Fotossensibilidade é sensibilidade à luz, tá? Foto de luz, sensibilidade, sensibilidade. Isso daqui não é um sinal de superdosagem, tá? Isso aqui não se enquadra, não acontece. Vamos lá, letra C, angioedema. Gente, o angioedema, ele é um inchaço da pele e das mucosas. E ele geralmente acontece em reações alérgicas, tá bem? Em caso de superdosagem, que é uma coisa diferente, né? Aqui na superdosagem o paciente não tem alergia. Você realmente colocou uma dosagem muito maior de anestésico, né? Você está intoxicando o paciente, vamos dizer assim, tá? É diferente, tá? Coisas diferentes. Então, o angioedema, ele é mais comum em reação alérgica, tá bem? Então, não. Anafilaxia. Gente, anafilaxia é a mesma coisa. Anafilaxia é uma reação alérgica, tá? Não é a mesma coisa de superdosagem. Processos diferentes. E aí, gente, sobrou a disartria, que é o nosso gabarito. E a gente olha, né, para isso e a gente fala, nossa senhora, que coisa esquisita, né? O que significa essa palavra? Gente, isso significa dificuldade de falar corretamente as palavras, tá bem? Pode ser, às vezes, por conta de alguma fraqueza, por conta de falta de coordenação mesmo do paciente, tá? Falta de coordenação dos músculos da fala. Isso daqui acontece em caso de superdosagem, tá bem? Coloquei uma listinha no próximo slide sobre alguns sinais que os pacientes com superdosagem podem apresentar, tá bem? Vou falar deles aqui rapidamente com vocês. Loquacidade. O que isso significa, gente? A galera gosta de uns nomes bonitos, né? Pra dificultar a nossa vida, mas eu explico pra vocês. Loquacidade, gente, é quando o paciente começa a falar muito, tá? Ele fala. Isso é loquacidade, tá bem? O paciente também pode sentir medo. Pode ficar excitabilidade, ele pode ter excitabilidade, então ele pode ficar muito agitado. Ter a fala arrastada, tá? Ele pode ter, gente, de um extremo a outro. Ele pode ficar muito agitado ou ele pode ficar realmente mais devagar. Depende, tá bem? Ele pode ter gaguejo, tá? Espasmo muscular e tremor.
Além disso, ficar eufórico, né? Igual a estabilidade, que eu já falei. A disartria, igual eu expliquei pra vocês, né? Que é realmente a pessoa não conseguir falar direito, tá? Também nós temos o nistagmo. O que é o nistagmo? Ele é um movimento anormal e involuntário dos olhos. Então, a pessoa ela começa a mexer o olho meio que involuntariamente, ou de um lado para o outro, ou de cima para baixo, tá bem? Isso daí também é um sinal. Sudorese, né? A pessoa realmente suar. Ela pode vomitar, dificuldade de seguir comandos ou de raciocinar. Desorientação, ela vai ficar realmente ali desorientada, né? Não sabe às vezes onde tá, não sabe quem é, não sabe com quem que tá. Acontece. Perda de resposta ao estimulador, ela pode ter. E pode ter também, gente, pressão sanguínea elevada, frequência cardíaca e respiratória elevada, tá bem? Taquicardia aqui. É importante vocês saberem, tá? Também já vi muita questão desse tema aqui. Então, respondido, gente. Qual que é o gabarito mesmo? Eu falei? Falei. Letra A. Próxima questão. Número 10. A classificação de Pell e Gregory para qualificar terceiros molares impactados está baseada na quantidade de dentes impactados que está coberta com osso no ramo mandibular e na profundidade desses dentes comparada à altura do segundo molar adjacente. De acordo com a referida classificação, assinale a afirmativa que representa um dente que pertence à classe 2A. Gente, vocês já leram, né, essas alternativas aqui. Então, antes de eu ler com vocês pra gente ir respondendo, eu quero mostrar a classificação pra vocês, tá? Aqui é um assuntinho, gente, que vocês têm que saber também, tá? É importante em cirurgia e eu vou explicar. Basicamente, a classificação de Pell e Gregory, ela vai representar aí por números e letras, tá? E aí pode ser classe 1, 2 e 3 e classe A, B e C. E aí, o que significa isso, gente? Quando ele estiver falando de classe 1, 2 e 3, ele está avaliando a posição do dente em relação ao ramo mandibular, o quanto que esse dente está dentro do ramo mandibular. Quando ele estiver falando das letras A, B e C, ele está avaliando em relação ao plano oclusal, o quanto que esse dente está próximo do plano oclusal, tá bem? Então, vamos lá. Vamos primeiro, para a gente começar aqui, falar sobre as classes 1, 2 e 3. Então, gente, na classe 1, né, a gente agora lembrando, né, a gente tá olhando em relação ao ramo mandibular, tá? Aqui, ó, o ramo mandibular. Deixa eu apagar isso aqui, que essa linha tá grossa e vai atrapalhar a visualização de vocês. Espera aí. Então, gente, ele tá falando sobre o ramo mandibular, né, classificação em relação ao ramo. Então, gente, quando é classe 1, o dente aqui, né, o terceiro molar, ele vai ter espaço antes do ramo mandibular. Então, ele tá anteriormente, ele tá antes do ramo mandibular. Como vocês podem ver aqui, ó, esse dente, aqui tá o ramo, ele tá pra cá do ramo, né? Se a gente for pegar aqui, ó, dividir, ele tá pra cá do ramo. Essa é a classificação 1, tá bem? Já a classificação 2. Aproximadamente, gente, metade do dente, tá? Ele tá coberto pela porção anterior do ramo. Então, ó, pegamos aqui, tá cobrindo metade. Então, ele tá metade aí pra dentro do ramo, tá bem? Do ramo da mandíbula. Já na classe 3, gente, o terceiro molar, ele tá totalmente dentro do ramo, tá? Ele tá 100% dentro do ramo. Então, é uma escalazinha, gente. É só vocês pensarem. 1 não tá no ramo. 2 tá metade no ramo e 3 tá totalmente no ramo, tá bem? É basicamente isso. Agora vamos falar da classe A, B e C. Vamos lá, gente. Quando a classe A, o plano oclusal do dente, do terceiro molar, ele tá no mesmo nível do plano oclusal dos outros dentes, tá? Então, ó, mesma coisa, ele tá no mesmo plano, tá bem? É uma escalinha também. Já na classe B, o plano oclusal, ele não tá do dente, ele já não tá igual dos outros. Ele tá entre o plano oclusal normal e a linha cervical do segundo molar. Então, ele já abaixou mais um pouquinho. Já na classe C, ele tá abaixo da linha cervical do segundo molar. Então, ó, ele não tá no plano oclusal, ele também não tá aqui, ó,
já na metadinha, né? Vamos dizer assim. Ele tá aqui pra baixo. Ele tá abaixo da linha cervical. Claro, né, gente? Se você pega um dente 3C, você reza 3 Ave-Marias. Porque vai ser difícil. Então, agora, gente, que vocês já viram a explicação, né? Vamos voltar pra questão. Vamos ler as alternativas agora. Letra A. O dente impactado, né? Lembrando que ele quer um 2A. Então, ó, só relembrando, gente. Se é 2A, 2, ele tá metade no ramo, certo? E A, ele tá no plano oclusal. Beleza. Então, vamos lá. Letra A. O dente impactado está posicionado inteiramente dentro do ramo mandibular e sua superfície oclusal está abaixo da linha cervical do segundo molar. Esse aqui, gente, ele é um 3C, né? É um complicado que eu falei pra vocês, porque ele está inteiramente no ramo e a superfície oclusal está abaixo da linha cervical. Esse aqui é difícil, que não é o nosso caso. Letra B. O dente impactado está posicionado completamente localizado dentro do ramo mandibular. Então, a gente já sabe que é 3 também, né? E sua superfície oclusal está à altura ou próxima do nível do plano oclusal do segundo molar. Aqui, gente, seria um 3A, tá? Que tá aqui, ó, tá à altura do plano oclusal. Então, não. C. O dente impactado está posicionado de maneira que aproximadamente metade esteja coberta pelo ramo. Então, a gente já identificou que aqui é um 2, certo? E sua superfície oclusal localiza-se entre o plano oclusal e a linha cervical do segundo molar. Não tá mais no plano, mas também não tá lá embaixo. Então, é um 2B aqui. E letra D. O dente impactado está posicionado de maneira que aproximadamente metade esteja coberta pelo ramo. É um 2, certo? Vou colocar... Aqui não dá para escrever, gente, pondo esse trem aqui que fica aqui. Mas, enfim, já só sobrou uma opção, né? Você já sabe qual que é. Então, vai ser um 2. Deixa eu colocar aqui em cima. E metade seja coberta. E sua superfície oclusal está à altura ou próxima do nível do plano oclusal do segundo molar. Então, um 2A. Que é justamente, gente, o que o nosso enunciado pediu, né? Então, gabarito, letra D. Tá bem? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Quero lembrar aqui vocês da nossa condição especial para o curso específico de Indaiatuba. Gente, só vai até amanhã, tá bem? Até amanhã para você conseguir o desconto especial que a gente está fazendo e também, né, ter acesso grátis aí ao Odon Questões até a data da prova, até dia 12 de outubro. Gente, tá imperdível, tá bem? E essa condição só vai até amanhã, então não perde. Entra nesse link aí, tá? Que eu coloquei na tela, tá fixado também no comentário, na descrição, no chat. Entrem aí e vem mudar de vida, gente. Vem ser o nosso próximo aprovado, tá bem? Se vocês não conseguirem, às vezes por algum motivo, quiser tirar alguma dúvida, estamos à disposição, tá? Pode chamar aqui nesse QR Code, aqui é a nossa funcionária, né, que fica cuidando do atendimento, tá bem? E ela é maravilhosa, gente, vai ajudar vocês, tá? E aí, seu sonho de ser aprovado está a um clique de você, tá? Um QR Code de você. Prepare-se com quem entende e garanta o seu futuro, tá bem? E é isso, gente. Até a próxima aula. Coloca essa frase aí porque eu gosto muito dela, tá? O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos todos os dias. Como eu já disse pra vocês, a aprovação, ela é construída, tá bem? E vocês têm que começar nesse processo de construir a aprovação com pequenos esforços, com tempo dedicado, sabe? Um pouquinho ali a cada dia já faz diferença, tá? O importante realmente é começar. E é isso, gente. Depois comentem aí, tá? O que vocês acharam, se vocês gostaram da nossa correção. E até a próxima. Tchauzinho!